Nesse, nesse momento, é, o, o, o Luduenha justamente coloca mais cartas na mesa do projeto de uma espectrologia, de um espectro político, de uma analítica espectral, justamente invocando alguns elementos que são cruciais para examinar esses espectros que ele está querendo, de alguma maneira, conjurar na história da filosofia, em algumas passagens importantes dela, desde a passagem de Platão para Aristóteles, até a passagem através do cristianismo, como a gente viu, até a passagem da modernidade, que completa um exorcismo dos espectros feito pela mediação do espírito, que, como a gente vai ver, vai ser o Espírito Santo, que vai se transformar eventualmente no Espírito Absoluto, né, que vai de fato exorcizar completamente os espectros, enquanto que o projeto da espectrologia ou da analítica espectral seria talvez justamente o oposto, como ele insinua no final da parte 1, que seria, portanto, aquele de subsumir o espírito aos espectros, subsumir, portanto, aquilo que é tido como unitário, aquilo que não é unitário, aquilo que justamente é heterogêneo, é justamente aquilo que tem a ver com acosso, aquilo que tem a ver com disjuntivo, com interruptivo, como a gente vai ver, e aquilo que tem a ver com aquilo que combate, portanto, e justamente é nesse sentido que a analítica espectral ela vai por esses terrenos de sombra, né, que ele vai começar entendendo como ali no início do capítulo 7, que é o capítulo sobre o Daimon, justamente como a interseção, a analítica espectral vai ser a interseção entre coisas do tipo a oneirologia, como ele vai falar, portanto, a ciência dos sonhos, digamos assim, o estudo dos sonhos, o estudo desse momento inevitável, portanto, e entretanto incompreendido, completamente incompreendido pelas categorias da metafísica, tanto pré-moderna quanto moderna e quanto pós-crítica. Então, a oneirologia, justamente esse momento do sonho, a tanatologia, justamente essa questão da mortalidade, da imortalidade, justamente a morte, e aquilo que vai para além da morte, como a gente tem tanto falado, e a demonologia. A demonologia, que é o estado da possessão, e todos eles apontam para a não individuação, que vai ser um elemento muito importante nesses movimentos que ele está fazendo aqui. Justamente a ruptura com o individual, a ruptura com o individual como locus do pensamento, como lugar onde o pensamento se dá, que vai dar, por exemplo, na crítica que ele vai fazer ao realismo especulativo, como e aqui ele tem em mente basicamente Meia-Sul, como sendo basicamente hiper-cartesiano. Bom, para a gente começar a entender essa interface entre demônios, morte e sonhos, que é o espectro, a gente talvez tenha que começar com essa ideia mesmo de com algumas ideias, como essa ideia de insistência.
né? A insistência é uma categoria que ele coloca em pé de igualdade com a existência. E aqui é muito importante, porque enquanto a existência ela envolve uma estabilidade, uma presença, a insistência envolve um acosso, envolve uma intermitência. Ela está associada a aquilo no pensamento que é interrompido, que irrompe e que tem a ver com uma ferida de uma outra coisa. Ele vai dizer em certo momento que a ideia de uma unidade do eu só seria pensada se a gente pressupusesse o fim da história. Isso tá, eu acho que no final do capítulo 7, né? No capítulo esse do Daimon, né? E então é esse acosso, essa recorrência que vai ser interessante. Essa recorrência no seguinte sentido: você dorme, mas você volta a si. Você é possuída por alguma coisa, a gente pode dizer, né? Um espírito vem olhar, te possui, mas depois você volta a si. Essa recorrência do que a gente está falando, que tem a ver com acosso, né? Então é como se o pensamento fosse feito dessas feridas de outros, né? E por fim, a morte, que nos coloca, nos faz um lugar onde advém uma sobrevida, uma Nachleben, né, dos termos do Warburg, aquilo que sobrevive, aquilo que vai permanecer na memória, mas, é claro, de uma maneira intermitente também. Então, você não volta a você, mas essa volta ela está sempre insinuada, porque a memória faz com que você saia de si, ou seja, você pensa em outra coisa, mas você volta à memória daquela pessoa. Então essa estrutura da recorrência, eu acho que é uma estrutura crucial nessa insistência, que é uma coisa que vem, que vai e volta, né? Mas não volta do mesmo jeito. Precisamente esse é o ponto, ou seja, não tem uma volta que não seja uma volta, digamos, uma volta a um lugar que está acossado, que está ferido. Então o pensamento é sempre feito dessas tentativas de restituição, o que é diferente da presença. Então o pensamento, em certo sentido, de um ponto de vista da análise espectral, o pensamento não tá presente, ele não é individual, como a gente vai ver, ele não está presente, né? Ele está precisamente sempre intermitente, sempre insistente, sempre interrompido. Para a gente falar um pouco dos daimons, dos demônios, a gente teria que talvez começar falando justamente dessa tradição da possessão, e a filosofia começa com o daimon, de que Sócrates fala, por exemplo, no Fedro, né? Então esse daimon que é justamente aquela outra voz que se congrega e que faz com que o solilóquio do pensamento seja interrompido, né? Ele é sempre feito de acossos nesse sentido, né? Então o daimon é essa imagem do acosso. E aí o Dudoya vai usar essa imagem do ombo, né, que não é o antropos, né, exatamente do princípio antrópico, mas é esse omos como locus, né, dessas vozes, onde essas vozes congregam, como se fosse uma ágora, né? Mas lembrando que
não é do não é essas vozes, elas não são vozes, isso é bastante importante, que vem de dentro de nós. Não somos nós que somos múltiplos, ou seja, não é um pandemônio, não é uma mente como um pandemônio a la Dennett, né? É justamente nós somos assolados, acossados, feridos por outros, né? Então são os outros que invadem o pensamento. Então o pensamento ele não ou seja, o homo é essa plataforma onde o pensamento vem pousar, né? E aqui a imagem que ele vai fazer, uma imagem importante do daimon do amor, né? E aí ele vai citar logo de cara, justamente pensando, né, não no Fedro, mas no banquete, pensando justamente nessa observação da Hannah Arendt, que diz que a transformação do amor em sentimento fez com que o objeto do amor desaparecesse. Por quê? Porque o objeto do amor é justamente aquela coisa que não é um sentimento, é um acosso, é alguma coisa que vem de fora. Pensa em Eros, que te ataca, né, que vem de fora, e é justamente isso que desaparece quando é um sentimento, alguma coisa que vem de dentro, se torna uma coisa fisiológica, psicológica, não importa, um pandemônio, mas é alguma coisa que vem de dentro do multifacetado em você. E a questão não é o multifacetado em você, não é o esquizo, entende? A questão não é o esquizo, a questão é precisamente que, vamos dizer assim, o esquizo é cósmico, ele é um resultado desse lugar onde pousam essas múltiplas vozes, esses múltiplos espectros, a gente imagina, né? Então, aí ele vai dizer assim, o amor tem como morada o coração de cada pessoa, mas a pátria do amor não é o coração, né? A pátria do amor é justamente alguma coisa de fora do coração. O coração é um órgão vulnerável, como é o pensamento, a esses espectros. Então, Eros espectral é que é exorcizado nessa ideia de uma fisiologia do amor ou uma psicologia do amor, né? Ou seja, alguma coisa que internaliza. Mas esse processo de internalização, ele é muito importante, né? Porque ele se torna justamente o cristianismo e mais a modernidade vão fazer com que isso exorcize os espectros e vão, com isso, é claro, fazer todo esse movimento do qual ele está ele está combatendo, que é o movimento da psicologização da espectrologia, que seria esse movimento da ideia de que os espectros são entes psicológicos, de alguma maneira, né? São entes mentais. Então, isso tem a ver também com o cartesianismo, que ele vai em seguida criticar, porque o cartesianismo vai criar essa ideia dos objetos de pensamento, dos objetos dos atos intencionais, e esses objetos dos atos intencionais, eles são idênticos a nós. Né? Eles coincidem conosco, eles são mesmo no sentido de o mesmo, aquilo que vem de mim, não é uma exterioridade. Então é nesse sentido que ele está falando do outside, né? Que ele se refere ao texto dele de 2012 contra o princípio antrópico, que é um texto entre o volume 1 e o volume 2,
O outside, que ele vai dizer não tem nada a ver com o grand dehors, com o great outdoors do Meia Sua, isso a gente vai voltar a isso. Esse outside mostra que o espectral ele é fundamentalmente um exercício de exterioridade, em certo sentido um exercício de exteriorização, de entender de uma maneira realista esses acossos, que não são acossos internos, são acossos de fora. Então é uma espécie de, vamos lá, se vocês quiserem, despsicologização da psicologia. Eu estou usando uma expressão que Cavell uma vez usou com respeito a Wittgenstein. Ele disse, sim, Russell, Kant, Hume, Kant despsicologizou o conhecimento, Russell, Frege despsicologizaram a lógica, e Wittgenstein despsicologizou a psicologia. No entanto, ele despsicologizou, mas ainda deixou uma grande parte de todas essas coisas, por exemplo, dos hábitos que formam, por exemplo, que aparecem na linguagem, simplesmente como um legado, que é a linguagem, mas que não é entendido na sua exterioridade espectral. Então, é como se esse serviço estivesse incompleto, porque você pensar que por exemplo, não há linguagem privada, isso que o Cavell tinha em mente quando ele falava em despsicologização da psicologia em Wittgenstein. Quando você combate o argumento privado, o argumento da linguagem privada, exorciza o argumento da linguagem privada, o que você faz é dizer que toda a estrutura da sua autopercepção, da sua introspecção precisa de conceitos, precisa de linguagem, né? Então essa relação de linguagem, essa relação de então, justamente, é isso que despsicologiza, porque isso na verdade depende de toda uma linguagem que vem de fora, né? De toda uma linguagem que vem de um outro lugar, né? Depende de uma linguagem que não vem de você, vem de alguma coisa que vem de fora de você. Então, nesse sentido, há uma exteriorização da psicologia, uma despsicologização da psicologia, mas mas essa linguagem ela é ainda entendida como uma construção humana. Então você não se pergunta de onde que vêm esses hábitos em última instância, esses hábitos que constituem espectralmente as exigências que a linguagem faz com respeito ao uso da nossa, vamos dizer assim, da nossa maquinaria de inclinações. E é por isso mesmo que ele vai justamente por várias ocasiões, né, separar a espectrologia da psicanálise, né, e isso é uma coisa bastante importante, porque isso tem a ver com essa separação entre fantasmata e noemata, que vem em termos aristotélicos, né? Vem de uma, digamos assim, de uma separação que precisaria ser refeita, que Aristóteles começou a desfazer, né? Então, ou seja, a ideia é que, como ele diz em certo momento, a psicanálise entende o espectro como sendo a psicanálise entende o espectro como sendo totalmente produto do inconsciente, e justamente esse inconsciente não é nada mais do que um epifenômeno do horizonte espectral. Então é como se a psicanálise ainda estivesse lidando só com isso, porque ela continua insistindo nessa ideia psicológica,
psicologizante do espectro. E mesmo a esquizoanálise, ela apenas aponta levemente para a ponta do iceberg da espectrologia ao dizer o inconsciente é cósmico. Né? Mas o inconsciente, ele ser cósmico, ainda não nos diz muita coisa sobre o acosso. Né? Não nos diz muita coisa sobre essa intermitência, e não nos diz muita coisa sobre essa exterioridade que o cósmico apenas aponta, apenas insinua. Então esse é um elemento muito importante, ou seja, a espectrologia não é uma coisa mental, a espectroanálise não é uma coisa mental, é uma coisa que aponta para uma exterioridade, para um outside, e faz isso justamente porque envolve uma noção de tempo que é diferente da noção de tempo da presença, né? Ou seja, é uma noção de tempo que não tem a ver com duração, e por isso a insistência, tem a ver com tem a ver com a recorrência, tem a ver com a interrupção, tem a ver com a irrupção, tem a ver com aquilo que vai e volta, e tem a ver com disjunção também. Tem a ver com um toque ocasional entre dois mundos muito diferentes, entre dois âmbitos muito diferentes, que são o âmbito do espectro, de um lado, e o âmbito do vivente, vamos dizer, né? E essa disjunção ele vai elaborar bastante mais ainda, né? Mas em seguida na obra. Mas basicamente essa intermitência é um elemento central que vai ser, por exemplo, aquilo que faz com que ele retome essa comparação com o transhumanismo, com o pós-humanismo. Ele está pensando basicamente aqui no Kurzweil, né? Dizendo, olha, o pós-humanismo ele tem esses dois ele tenta invocar alguma coisa que pode parecer interessante, no sentido de que é cósmico, que coloca a inteligência e o pensamento que nos acossa fora do âmbito do pensamento individual, né? Mas ele faz isso somente, primeiro, pressupondo o humano no pensamento, que é uma crítica que ele retoma da ideia de um princípio antrópico, né? A ideia de que o pós-humanismo seria um pós-animalismo, né? Que ele compara com a ideia cristã de um reino de Deus, em que de uma cidade de Deus onde não há plantas, não há animais, há simplesmente humanos, né? Essa sobrevida do humano e apenas do humano, essa sobrevida do humano apenas do humano, é que se realizaria na inteligência artificial, segundo transhumanismos, Kurzweil, coisas assim. Esse é o primeiro problema, ou seja, a fidelidade ao princípio antrópico, fidelidade também à individuação, porque são mentes individuais. Essa é a luta, também uma luta schopenhaueriana, se vocês quiserem, da individuação contra a não individuação. Então, o sonho ele não é individual, ou seja, qual é a autoria de um sonho? Você pergunta. O daimon é justamente aquilo que tira você de si, né? A demonologia é alguma coisa que te possui, portanto faz você deixar de ser o indivíduo que você é, e a morte te individua. Então a espectrologia, ela não é alguma coisa que tem a ver com o individual, e a gente vai voltar a isso daqui a pouco, mas basicamente o pós-humanismo, o transhumanismo kurzweiliano é totalmente totalmente individualizante e humano nesse sentido, né? Ele é pensado em termos dos vivos, ele ainda está associado à vida e à morte enquanto problemas de meia pataca. Ele não está associado à sobrevida, essa Nachleben, ele não está associado a alguma coisa que está para além da vida e da morte, no sentido de que pertence à memória e ao esquecimento, mas está justamente associado a
a essa permanência da vida, né, a essa permanência da presença. Né, uma crítica que, em certo sentido, é muito semelhante à crítica que ele vai fazer também nessas páginas a Meinong, né, que também está postulando uma superabundância, né, de objetos, mas essa superabundância é pensada em termos de presenças. E aquilo que é muito importante na insistência, em vez da existência ou da subexistência, é que justamente há uma intermitência. O espectro é intermitente. O espectro te assombra, te assola, mas vai embora e vai te assolar de novo. Como o fantasma desde os relatos gregos. Né? Alguma coisa que vem e vai embora. Não é alguma coisa que fica o tempo todo, é alguma coisa que justamente vai e vem. Então essa é a diferença de uma espectrologia para um pós-humanismo. A espectrologia, ela diz respeito a um outro tipo de mortalidade, uma mortalidade que, em certo sentido, não está associado a esses princípios do individual, do permanente, da presença, né, do pensamento sem parar. E ele diz assim, justamente, é esse princípio que ele invoca Aristóteles para formular, esse princípio de que o pensamento precisa parar, precisa de uma pausa, precisa de uma intermitência. Por quê? Porque ele tem estrutura espectral. Ele é um acosso que vem e que vai, uma ferida dos outros que chegam, ou seja, é adventício, ou seja, é um evento que chega e que vai embora. Então, portanto, não é alguma coisa que fica lá e se conserva e se preserva, mas é exatamente alguma coisa que está à mercê, está a refém de alguma outra coisa. Né? Então, essa alguma outra coisa é que é a voz espectral. E é alguma coisa que tem a ver com essa responsabilidade que invoca o daimon, que invoca também o fantasma, né, que em certo sentido nos deixa à mercê desses outros, né, que tem a ver com essa ideia de que, por exemplo, o fantasma vem porque ele não está, não houve um enterro propriamente feito. Então é como se as normas jurídicas que regem a disposição dos corpos, ela fosse uma espécie de ciência espectral. Por que ela é espectral aqui nesse caso? Porque justamente ela envolve a tanatologia, ela envolve justamente alguma coisa que vem dos mortos, os direitos dos mortos de serem enterrados. Então é esse direito, esse tema Antígona, né? Esse direito que faz com que os desaparecidos eles sejam produtos de uma injúria. E a injúria é que, digamos, das madres da Praça de Maio, é de que os mortos não foram enterrados, os nossos filhos não foram enterrados, nossos filhos não foram honrados. Então eles continuam assombrando a vida política argentina, como a brasileira, como a chilena, justamente porque elas porque esses corpos não foram devidamente enterrados. Então o jus do direito, ele recebe esse acosso espectral, né? Isso ele vai dizer, tá na base mesma do direito, né? Tá na base mesma pensar em alguma coisa que é além-tumba. Agora, essa diferença entre o transhumanismo, o projeto transhumanista Kurzweil e o projeto da análise espectral, ela se relaciona também com uma crítica muito interessante que ele vai fazer no capítulo que se chama
no capítulo 11, que se chama Nous Separado, né, ao realismo especulativo, é que ele tem em mente basicamente o meia-sul, como eu falei, né, ele faz essa contraposição entre o outside e o Condor, o Great Outdoors, justamente porque esse outside é justamente esse espectral que assola e tal, como a gente está falando, que acosta. Mas ele vai dizer que justamente bom, enfim, né, o meia-sul ele está comprometido com essa ideia de um fora do pensamento. Esse fora do pensamento é fora do pensamento individual. Então, portanto, é justamente esse compromisso com o individual que faz com que ele esteja comprometido com uma espécie de hiper cartesianismo, né, que seria comum, segundo o Duduenha, tanto a um correlacionismo quanto a um realismo especulativo. A gente poderia dizer materialismo especulativo, que é a posição oficial do meia-sul, para ser mais preciso, né? Esse materialismo especulativo ele estaria comprometido com essa ideia de que o pensamento é alguma coisa do ser, do humano individual, e esse humano individual é que estaria prisioneiro do correlato, e o absoluto seria justamente alcançado justamente pela saída desse humano individual. Enquanto que a posição dele, em contraste, seria um hiperaristotelismo, que envolveria uma espécie de flerte com o panpsiquismo, de tal maneira que o pensamento não está nem no objeto, nem no sujeito, mas está justamente no lugar intermediário, que é justamente o metaxus, justamente o intermediário, esse mediador, e esse mediador é justamente aquilo que tem uma existência espectral. Então, justamente, a questão é que a gente não consegue ver o pensamento como alguma coisa que está fora do correlato, justamente porque a gente entende o pensamento como sendo de um sujeito individual. Ele vai dizer, o objetivo é impensável sem o subjetivo e vice-versa, posto que sujeito e objeto são só nomes parciais e, sobretudo, incompletos do que poderíamos apontar sob o rótulo de mundo, e cuja geografia só pode ser explorada com uma metafísica cuja capacidade especulativa a possa levar para além do campo que tanto o correlacionismo quanto o realismo, que seria o realismo especulativo, materialismo especulativo do meia-sul, cobre. Então, portanto, esse mundo para além do sujeito e objeto é o mundo espectral, que justamente está para além do pensamento de um sujeito individual. E nem tampouco é exatamente um objeto que está sendo pensado, porque ele está comprometido com essa saída da metafísica da presença, da ontoteologia, e comprometido com isso, se ele está pensando no processo em que o pensamento se insere dentro do mundo, essa filosofia do processo é uma filosofia do processo com opacidade, né, com justamente as sombras dos espectros. Não é alguma coisa que segue não levando em conta os sonhos, ou entendendo os sonhos simplesmente como alguma coisa que nos conta sobre nós mesmos, sobre nossa fisiologia interna, nossa psicologia profunda. Bom, então é aí que a gente vê que, digamos assim, esse realismo espectral entende que para além da existência há insistências, e essa insistência é que envolve um outside, um fora, que é um fora da própria existência. E aí é nesse ponto que o sonho aparece, né? O sonho como alguma coisa que justamente é essa presença rala, né? Esse rarefeito, essa presença que não se faz presença, essa apresentação que não se faz
usia, né, que não se faz substancial, essa apresentação que não se faz, não faz morada, ela simplesmente aparece como uma imagem passageira, como uma lembrança, como uma vertigem, né? E é disso que se trata o sonho, né? Que essa revelação. E ele se pergunta em que medida um sonho pode ser uma vidência. Ele se pergunta então como entender a vidência, né? E a vidência ela é sempre obscura, e ela é sempre obscura como o oráculo é obscuro, porque o oráculo ele não pode revelar tudo, porque em certo sentido ele tem a ver com a sombra, com o opaco, justamente com um futuro que não é um futuro presente, plenamente presente, porque senão você acaba entendendo o futuro como alguma coisa comprometido com o fim da história. Então, com uma história que termina e alcança seu sentido no final como uma espécie de, como é que a gente pode dizer, como uma espécie de história completa, né, como espécie de totalidade, formando um finalmente. Né? Então, esse acosso é justamente alguma coisa que vem de fora. Né? Então o sonho não é uma... Então a profecia ela é uma profecia de alguma coisa que está no mundo das insistências e não das existências. Então o sonho ele se associa dessa maneira a essa ideia de intermitência e essa ideia de menos que presença, e a essa ideia de não individual, de não individualidade. Então, justamente o sonho ele mostra essa heterogeneidade dos espectros. Então, aí os espectros, portanto, eles sempre fogem das tentativas filosóficas de pensar em o daimon e depois de pensar em o espírito, justamente por causa dessa heterogeneidade. Então a ideia é que o espírito pode ser domesticado pela filosofia, mas não os espectros. Até os daimons são mais fáceis do que os espectros, porque os espectros eles têm uma identidade indefinida por causa da dificuldade de individuação, e eles justamente pertencem ao que está fora do escopo da existência, está antes no escopo do acosso, da insistência, de alguma coisa que vem de fora daquilo que existe com presença. Então é nesse sentido o terror do fantasma, né? O terror é alguma coisa que você não sabe de onde vem e você não tem como expor, né? Não está numa exposição, como diz o personagem americano do Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Não tá, a gente não pode dizer assim, o fantasma existe porque ou o fantasma não existe porque se o fantasma existisse ele estaria numa exposição em algum lugar exposto em algum dos museus ou lugares de exposição dos Estados Unidos. Uma vez que não tem, vocês aqui por um capricho da aristocracia britânica dizer que isso aqui existe. Não, mas no entanto não se trata de existir ou não existir, se trata de insistir. E isso é que eu acho que tem a ver com a memória, pensar justamente nessas obsessões que a memória tem. No trauma, por exemplo, vamos pensar no trauma como alguma coisa espectrológica e não como alguma coisa, digamos, que tem a ver com a psicologia. O trauma que vem, a psicologia de alguém, né? A psicologia individual. O trauma ele vem de algum evento, e esse evento ele recorre, ele insiste, ele volta, ele advém mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Então essa estrutura da memória é uma estrutura do acosso, do espectro, que não pertence ao que existe,
pertence justamente ao que simplesmente toca a porta, ou seja, está lá o tempo todo de alguma maneira insistindo, porque a memória ela também intermitente. Então tudo que ela pode fazer, tudo que ela pode afetar, aquilo que existe, ela pode afetar através da sua insistência.